Olá, tudo bem? Mais uma semana se passou e já estamos no episódio 4 da série Salmo 91. Estou muito feliz por poder desenvolver essa série. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar muito com você no decorrer desses capítulos. Tenho esperança de que ele já falou bastante com você nos capítulos anteriores. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar, escritora, conferencista, especializada em cura interior e aconselhamento cristão. E nós estamos tendo um foco do Salmo 91 como também um toque terapêutico de cura para a ansiedade, para o pânico, para as preocupações do dia a dia. Tenho certeza que não foi à toa que você acessou esse canal. Eu sei que Deus está dirigindo a sua vida e Ele vai falar com você hoje. Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que parou para assistir, para meditar sobre a tua palavra. Peço que o teu Espírito Santo esteja conosco e fale profundamente de uma forma profética, uma forma de revelação no espírito de cada um, e que haja cura para cada um, que haja salvação, que haja libertação. Peço os anjos do Senhor nos auxiliando e eu te louvo por eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 4. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. É esse o versículo que nós vamos meditar hoje. Debaixo de suas asas. Pense nas asas de um pássaro, você já pensou? Quando pensamos em pássaros e suas asas, geralmente lembramos de grandes pássaros, como as águias, com sua força e destreza para voar. Lembramos das promessas do Senhor em Isaías 40:31, onde lemos que subiremos com asas como águias, não é mesmo? Mas também podemos nos lembrar das galinhas. Galinha é um pássaro, só que não voa muito alto, né? A maioria de nós nunca viu uma galinha voando, mas que ela tem asas, tem. Há uma diferença entre estar sobre as asas do Senhor e debaixo delas. Aqui no verso 4, Salmo 91, a referência não é sobre voar, é sobre asas que dão refúgio. Enquanto os que esperam no Senhor têm força como as asas de uma águia, há momentos que precisamos de proteção e familiaridade, precisamos estar debaixo das asas do Senhor. Aqui a imagem é daqueles filhotinhos, pintinhos, correndo para debaixo das asas da galinha, para serem protegidos de predadores, de tempestades ou qualquer ameaça ou perigo que se apresente. O Senhor nos traz essa imagem de sua proteção. Debaixo das asas protetoras de Deus é que estamos seguros. Diante do predador, da tempestade, dos problemas da vida, é nas asas do Senhor que vem a grande proteção e segurança que tanto procuramos. Ele nos cobre com suas penas e temos de ir correndo para debaixo de suas asas. E aqui também exige de nós um posicionamento, uma decisão. Encontramos descanso sob as asas do Altíssimo se procurarmos por isso. Minha avó tinha um galinheiro, na verdade um cercado onde deixava algumas galinhas, não era sofisticado. Certa vez apareceu por lá um gavião, um carcará, e a reação da galinha quando vê o perigo é ficar parada e abrir as asas. Ela começa a cacarejar, chamando os pintinhos, e eles correm para ela, encolhem-se debaixo de suas asas. Ela abaixa as asas, cobrindo todos os filhotes, e fica bem quieta, abaixada ali. O gavião tende a enfrentar a mamãe galinha para pegar os filhotes, e ela luta, ela sofre, mas ela não deixa o predador tocar em seus filhotes. Para encontrarmos refúgio, precisamos correr
para debaixo das asas do Senhor. Daí Ele nos cobre, Ele cuida de nós e nos protege. E para nos atacar, o inimigo tem de enfrentar o Pai Celestial. Não se esqueça disso. Para o inimigo tocar em você, ele precisa enfrentar o seu Pai Celestial. Quando corremos para o refúgio do Pai, ficamos seguros. Então, cabe a você correr para Ele. Tudo que a galinha faz é cacarejar e abrir as asas para os pintinhos saberem para onde ir diante do perigo. Por que muitas vezes não corremos para o Senhor? Essa é a pergunta, né? Se Ele está lá, disposto a cuidar de nós. A vontade de Deus é de nos proteger, mas muitas vezes, como o povo de Israel, não queremos essa proteção. Queremos viver na independência de Deus. Lá em Lucas 13:34, Jesus expressa essa questão da independência do povo de Israel. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Há uma proteção que nos é oferecida, mas muitas vezes não aceitamos. Achamos que os nossos métodos são os melhores. Queremos agir de acordo com esses métodos e seguimos a lógica humana e situações que só a sabedoria do céu é que tem as respostas. Você vai até um ponto. Não digo que você não tenha capacidade, você tem, porque você é a imagem e semelhança de Deus, você é um ser pensante, inteligente. Mas existem situações que vão além das nossas capacidades, das nossas competências, das nossas limitações. E precisamos então aprender a buscarmos ao Senhor, nos protegermos nele. Jesus compara o seu amor por nós ao amor de mãe. Por causa das referências que formaram o nosso pensamento a respeito de nossos pais, que muitas vezes nós não buscamos o esconderijo nas asas do Pai. Talvez a experiência que você teve com seu pai e com a sua mãe não foram boas, e isso gerou em você uma desconfiança da atitude deles. Gerou em você eu não posso contar com eles, eu estou só no mundo. E a nossa tendência é projetar isso para Deus. Mas Deus é o Pai amoroso, perfeito, onisciente, onipresente e onipotente. É aquele que jamais vai te abandonar. Na figura do Pai, por exemplo, o Senhor ensina que Ele é Deus que protege, que dá direção, segurança, impõe limites para se ter uma vida segura. Ele afirma seus filhos com palavras de incentivo e de reconhecimento. Esse é o Pai ideal que todos nós deveríamos ter. Nem sempre nossos pais biológicos ou adotivos agiram dessa maneira. O papel da mãe, o Senhor ensina que é ela quem dá consolo, que nutre, que orienta, que desenvolve vínculos afetivos, constrói relacionamentos saudáveis, tem sensibilidade, age com justiça. Esses são os papéis e características de uma mãe equilibrada que também muitos de nós, infelizmente, não pudemos ter. Não vamos culpar os erros dos nossos pais ou ficar olhando para trás e olha como eles agiram. Isso não vai resolver sua vida. Eles deram a você aquilo que eles tinham e que podiam e que sabiam e que provavelmente receberam dos pais deles. Perdoa e siga a sua vida, né? Isso eu trato muito na terapia, a terapia familiar, né? A gente atende individual e na parte individual sempre vem muitas queixas, mágoas e ressentimentos, mas nós precisamos deixar com os nossos pais o que é deles e seguir para a nossa vida, né? É com a mãe que a criança aprende a se relacionar, a se comunicar com os outros,
A mãe é aquela que põe no colo a criança, lhe dá aconchego, que lhe ensina a agir diante das situações do dia a dia. É aquela que defende o filho. Olhando as atitudes de uma mãe, nós podemos entender como que o Espírito Santo age em nossa vida. Ele está te cuidando, te consolando, te ensinando, te dando direções também, te protegendo. No Salmo 131, está escrito assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Aqui o escritor, o salmista, está dizendo: coloque a sua confiança nas mãos do Senhor, ó Israel, né? Ó, põe o seu nome no lugar, desde agora, desde hoje, desde a aflição que você está passando hoje e para sempre. Ele faz um paralelo do colo da mãe com a consolação e proteção de Deus. Só em Deus ele consegue se acalmar e descansar em segurança. É lá o nosso descanso e o nosso refúgio. Assim como a mãe acolhe, nutre seu filho, toma conta dele o tempo todo, ensinando o que é certo e o que é errado, o Espírito Santo acolhe você, ensina, está sempre com você e com amor conduz você a uma vida abundante em Cristo. Ele o conduz ao descanso debaixo das asas do Todo-Poderoso. Assim como a mãe acolhe e nutre seu filho, toma conta dele, ensinando o que é certo e o que é errado, dessa mesma maneira, o Espírito Santo está com você em todas as suas decisões, em todas as coisas, atitudes que você tem que tomar diante de muitas coisas que a vida vai te trazer, né? Às vezes traz coisas simples, fáceis, agradáveis, mas muitas vezes o que a vida nos traz são grandes desafios. Mas o Espírito Santo está aí para te ajudar. Assim como a mãe se compadece dos filhos, Deus se compadece de nós, que somos seus filhos. Dificilmente uma mãe se esquece do filho que ama, porém, no mundo decaído, muitas pessoas foram feridas por suas mães, pois essas se esqueceram do papel tão importante que é o de ser mãe. Não cuidaram devidamente seus filhos. Muitas realmente os abandonaram, emocionalmente e até mesmo fisicamente. Deixaram suas crias à própria sorte. Isso provoca traumas, sentimentos de abandono, de solidão, de rejeição, de inadequação. A dificuldade em obedecer a Deus está no fato de que quando nossos pais falham conosco, nos decepcionam, temos a tendência de ver Deus com aquelas mesmas características ruins que vemos nos nossos pais terrenos. Com esses sentimentos, pecamos contra Deus e sofremos, desonramos a palavra dele, não crendo nele, não crendo em seu amor, desconfiando de que um dia ele também nos abandonará. Essas crenças que entraram no seu inconsciente, até mesmo no seu consciente, precisam ser levadas para a cruz de Cristo. Se você quer ter uma vida feliz, uma vida que não te deixa com alertas ligados o tempo inteiro, adrenalina no sangue o tempo inteiro. Se você quer ter uma vida mais tranquila, se você quer sentir prazer de viver, alegria em viver, é necessário você deixar algumas crenças que a vida te ensinou por conta de experiências. Agora é hora de você aprender outras coisas novas, sabendo que Deus, Ele é perfeito, Ele não vai errar, como seus pais talvez tenham errado com você.
Desonramos a Deus e ficamos debaixo de uma vida que fatalmente se tornará em ruínas. Mas o Senhor nos diz que ainda que a mãe tenha se esquecido do filho, Ele continuará amando e jamais se esquecerá de nós. Lá em Isaías 49:15 diz isso. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. E no Salmo 27 está escrito, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Fale para você mesmo quantas vezes forem necessárias esse versículo, até que a sua mente assimile essa verdade, o seu espírito tome posse dessa verdade, a sua alma viva essa verdade. O amor de Deus é comparado ao amor e cuidado que os pais têm com seus filhos, mas é infinitamente maior. Essa comparação é feita apenas para que nossa mente humana possa entender um pouco sobre o caráter, a maneira como Deus age e como é o seu amor. Aqueles que não foram consolados pela mãe serão consolados pelo Senhor de uma forma intensa. Não tenha medo de correr para debaixo das asas do Senhor. Ali é um lugar de acolhimento e amor. Ele não vai te desprezar. Ele não vai te castigar como muitos têm uma visão de Deus, daquele Deus carrasco, daquele Deus que não tem misericórdia nenhuma. Claro que Ele castiga quando necessário, mas a misericórdia dEle faz com que Ele nos aceite, Ele nos ensine, Ele nos dê novas chances, Ele nos capacite a vivermos uma vida abundante. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Isaías 66:13, né? Na cidade do grande rei você será consolado. Que o seu coração seja a cidade do grande rei, que ele possa habitar. Às vezes não corremos para o Senhor por causa do espírito de independência e de rebeldia. Quando sofremos injustiças e abandonos, podemos cair no pecado da rebeldia e da rebelião. E aí tudo que é autoridade a gente não quer, inclusive a autoridade divina. Contra Deus, contra qualquer autoridade, sempre desconfiamos da bondade da autoridade do Senhor ou outras autoridades, inclusive. A rebeldia e rebelião são produtos da idolatria do eu, a egolatria. Presenciamos em nossas igrejas, nos dias de hoje, muitas pessoas acorrentadas nessa idolatria. Apresentam-se a Deus, confessam que creem e obedecem ao único Deus e Senhor, porém em seus corações estão abrigados outro Deus, um Deus tirano, cruel, egoísta, que luta contra todo o conhecimento da verdade, sem temor ao Senhor, tentando manipular as situações e até mesmo Deus. Não sejam desses. Com o passar do tempo, o resultado da rebeldia e da rebelião se manifesta, fazendo do coração do rebelde uma terra árida, sem vida, um lugar onde todo tipo de plantio é perdido, tudo que se faz dá errado. Ele ouve a palavra de Deus, mas não dá frutos. A alma do rebelde se transforma num lugar deserto, vazio, solitário e de muita dor emocional. Essa dor é somatizada muitas vezes, manifestando-se com sentimentos e emoções vinculados a remorso, justiça própria, depressão, perfeccionismo, ódio e tantos outros sintomas que chegam até mesmo no físico através de vários tipos de doenças. A rebeldia muitas vezes é dissimulada. Nem o próprio cristão nota o quanto está acorrentado a ela. O rei Davi, segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, suplicou ao Senhor para ser sondado, pois tinha consciência da tendência pecaminosa do seu coração. Isso você vai ler lá em Salmo 139, 23 e 24. Siga o exemplo desse grande homem de Deus que foi o rei Davi. Cheio
defeitos, né? Cometeu muitos erros, mas sempre ele se voltava para Deus. Para corrermos para debaixo das asas do Altíssimo, precisamos nos arrepender e nos humilhar diante de Deus e fazermos uma entrega total da nossa alma, espírito, pensamento, vontade e consciência, e reconhecer Deus como o único Deus. A rebeldia, ela provoca cegueira espiritual, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111:10 fala sobre isso. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. O cristão perde o bom senso quando quer ser independente de Deus. A sabedoria deixa de existir na mente do rebelde. Seus atos são baseados em conclusões erradas e visão deturpada, sentimentos distorcidos, levando-o a fazer papel de tolo. Receba o acolhimento de Deus. Deus não corre atrás de nós tentando nos cobrir. Ele está dizendo a você: corra para mim. Quando corremos para Ele com fé, o inimigo tende a enfrentar Deus para tentar nos atingir. E ele não vai conseguir. O Espírito Santo nos ensina a viver em uma nova dimensão da realidade. Está escrito em 2 Coríntios 1:3-5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O amor de Deus é algo que jamais poderemos compreender em sua profundidade. Ele nos ama incondicionalmente, não dá para explicar. Ele não desiste de nós, mas também não negocia os seus princípios. Quando reconhecemos nossos caminhos perversos e nos arrependemos, Deus vem com seu braço de poder e amor e nos livra das terras áridas por onde nossa alma ficou aprisionada. Fomos criados para glorificar o Senhor, para fazê-lo conhecido na terra e não para construirmos um reinado paralelo. O desejo de independência deve dar lugar a um coração humilde e quebrantado, reconhecedor da sua dependência a Deus. O Senhor é a sua fortaleza. O versículo nos diz que a verdade do Senhor é escudo e broquel, escudo pequeno, circular, feito em madeira, guarnecido com ferro. O broquel era usado durante o ataque, enquanto o escudo era para defesa. A palavra de Deus, a sua verdade, defende, mas também serve para atacar aquilo que é necessário nas batalhas da vida. O nosso escudo é a verdade de Deus em suas promessas. Você tem promessas de Deus? Esse é o seu escudo. Quando o inimigo soprar em seus ouvidos pensamentos que minam a sua fé, levante o escudo da verdade e declare: minha fé é forte porque o Senhor é fiel, a sua verdade é o meu escudo e broquel. Não dê ouvidos às acusações do inimigo. Muitas vezes ele fica trazendo na sua memória os erros que você cometeu há anos e anos atrás, o quanto você é inconstante e tantas outras coisas. Você acaba se sentindo indigno ou até mesmo rejeitado pelo Senhor. Não faça isso. Tenha o seu olhar fixo no Senhor, sabendo que Ele o ama e Ele quer o melhor para você. Você é filho de Deus, muito amado, muito querido, e Ele tem prazer em proteger você. Até a próxima semana com Jesus, sempre. E se essa palavra te fez bem, compartilhe e traga comentários, dê o like também. Eu te amo, um beijo no coração. Até mais.